Suponha que uma das maiores mestres espirituais de todos os tempos não foi quem lhe contaram. Suponha que a história de fé, cuidadosamente construída pela Igreja, deixou propositadamente alguém de fora. Alguém cuja sabedoria tinha o poder de mudar tudo. Por séculos, Maria Madalena foi retratada como a pecadora arrependida, a mulher caída, aquela que Jesus perdoou. Mas e se isso for apenas uma história editada, criada não apenas para esconder quem ela realmente era, mas quem você é? Sob camadas de doutrina e dogma, esconde-se outra Madalena. Uma que estava longe de ser uma figura secundária, como a Igreja fez você acreditar. Ela era uma mestra divina, a peça que faltava e que manteve a humanidade cega por milhares de anos. Mas a voz de Madalena ainda sussurra através de evangelhos proibidos e textos ocultos. Nesses fragmentos, ela fala da ascensão da alma, da libertação das forças das trevas e de um caminho para Deus que começa não em templos ou sacerdotes, mas em você. Então, por que sua história foi reescrita? Por que o número sagrado 13, número ligado ao seu nome e aos ciclos da lua, foi deliberadamente transformado em um presságio de infortúnio? Talvez porque a verdade que ela carregava, verdade de equilíbrio, de união, de lembrança, ainda tenham o poder de despertar a humanidade. No fundo, algo dentro de você sempre soube que a história oficial de Madalena nunca foi a verdade completa. Porque às vezes a verdade não pode ser dita, ela só pode ser sentida. E é por isso que você está aqui. Talvez você esteja começando a se lembrar da verdadeira história que lhe foi ocultada. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma história sobre Madalena. É um espelho. E nesse espelho você poderá vislumbrar a peça que falta, não apenas para a história de Cristo, mas para a sua própria alma. Para entendermos Maria Madalena, precisamos primeiro recuar muito além dos vitrais e sermões que moldaram sua imagem. Porque a figura que nos ensinaram a ver não é aquela que os primeiros seguidores de Jesus conheceram. Nos evangelhos oficiais, Madalena é apresentada como uma mulher da qual foram expulsos 7 demônios. Ela aparece em momentos cruciais, de pé junto à cruz, quando quase todos os discípulos fugiram, depois observando o local onde Jesus foi sepultado e a seguir sendo a primeira testemunha da ressurreição. Só isso já deveria nos fazer refletir. Se ela fosse realmente insignificante, por que todos os evangelhos concordam que foi ela quem viu primeiro, antes de Pedro, antes de João, antes de qualquer outro? Mas, fora do cânone, em textos gnósticos ocultos por séculos, surge outra imagem. No Evangelho de Maria, um manuscrito enterrado nas areias do Egito e redescoberto em 1896, Madalena é retratada não como uma pecadora penitente, mas como a discípula que compreendeu profundamente os ensinamentos de Jesus. Nesse relato, é Maria Madalena e não Pedro quem consola os outros com palavras de sabedoria oculta após a partida do Mestre. O Evangelho de Filipe vai ainda mais longe. Fala de Maria Madalena como companheira de Jesus e sugere uma proximidade tal que gerou ressentimento entre os discípulos homens. Essas não são as palavras de uma figura marginal. Não são meros vestígios de uma autoridade silenciada. São os fios ocultos de uma comunhão divina. Mas por que a Igreja a apagaria? Para responder a essa pergunta, precisamos observar as correntes de poder nos primeiros séculos. O cristianismo não nasceu como uma fé única e unificada. Foi uma tempestade de visões concorrentes. Alguns grupos viam a salvação como obediência à autoridade. Outros, como os gnósticos, viam a salvação como conhecimento, como o despertar da centelha divina interior. A voz de Maria Madalena se alinhava mais com essa última visão. Suas palavras, preservadas nos fragmentos do Evangelho de Maria, descrevem visões de ascensão da alma, de como ela deve confrontar os poderes que tentaram mantê-la aprisionada e de como a libertação vem através do conhecimento interior.
Essas eram ideias perigosas para uma igreja emergente que buscava controle. Uma mulher proclamando que a verdadeira autoridade vem de dentro, que não eram necessários sacerdotes ou hierarquias rígidas para alcançar Deus. Até mesmo seu número era invertido. Madalena era lembrada em algumas tradições como a 13ª apóstola, aquela, além dos 12, que carregava uma sabedoria que os outros não conseguiam conter. Sua inicial, M, também é a 13ª letra do alfabeto. Os antigos honravam o 13 como um número sagrado ligado aos ciclos lunares, aos meses ocultos e ao divino feminino. Mas, com o tempo, esse número foi demonizado. Sexta-feira 13 tornou-se um presságio de infortúnio. O 13 tornou-se um número a ser temido. Na verdade, nunca foi o número das trevas. Tratava de transformação, um código secreto que apontava para o poder feminino que tentaram enterrar. Madalena não representa apenas uma ameaça à própria história linear. Ela personifica o princípio feminino perdido, o contraponto à autoridade masculina de Pedro e da igreja institucional. Nela, vemos não apenas uma discípula, mas um símbolo vivo da gnose, do conhecimento oculto, de uma espiritualidade que se recusa a ser enjaulada ou controlada. E assim, ao longo dos séculos, ela foi reinterpretada, de mestra divina a prostituta, de apóstola a penitente, de portadora da sabedoria a símbolo do pecado e mera figura de fundo. Mas a verdade sempre encontra uma maneira de sobreviver. Seja em fragmentos de pergaminho, em tradições sussurradas ou nas perguntas inquietas de buscadores como você, a verdadeira questão é esta: quais eram exatamente seus ensinamentos ocultos? O que era tão radical, tão libertador, que precisou ser deletado da história? A resposta não apenas mudará a sua perspectiva, como poderá transformar a sua realidade. Para desvendar os ensinamentos de Madalena, precisamos ler nas entrelinhas da história e ouvir os sussurros do texto que sobreviveu em fragmentos. No Evangelho de Maria, os discípulos estão em desespero após a partida de Jesus. Eles temem o mundo, as autoridades e o futuro. Mas é Maria quem se levanta e fala. Ela lhes conta sobre uma visão da alma ascendendo através de reinos, libertando-se das correntes que a aprisionam. Ela descreve a jornada não como obediência a leis, mas como uma libertação interior. O Filho do Homem está dentro de vocês, ela declara. Madalena não se referia a um templo, a um ritual ou à mediação de sacerdotes, mas sim ao habitar em seu próprio ser. Essa é a essência do seu ensinamento. A salvação não é dada por poderes externos, ela é lembrada através do conhecimento interior. E Madalena deixa isso ainda mais claro com uma advertência que teria abalado os alicerces da igreja primitiva. Ela diz aos discípulos: não estabeleçam regras além das que eu lhes ordenei, nem criem leis como as do legislador, para que vocês não fiquem presos a elas. Em outras palavras, não construam uma religião de controle, não substituam a verdade viva por regras e dogmas. Essa era uma linguagem perigosa em um mundo que já caminhava rumo à hierarquia e ao imperialismo. Imaginem o quão radical isso era na época. Uma mulher proclamando que a autoridade divina não é algo transmitido por bispos ou imperadores, mas algo que você já carrega consigo. Afirmando que a própria alma pode ascender, confrontar as forças do medo, da ignorância e do desejo e transcendê-las rumo à liberdade e à luz. E quanto aos 7 demônios que, segundo o cânone, Jesus expulsou dela? O Evangelho de Madalena os reformula, não como seres monstruosos, mas como condições internas, vestes do ego, das quais a alma deve se desvencilhar. Cobiça, ignorância, medo, arrogância, desejo. Esses são os demônios que nos cegam. O ego pode vestir a alma como um manto, fingindo ser o mestre, mas a alma sabe mais. A alma reconhece o ego, enquanto o ego não consegue reconhecer a alma. E é por isso que a visão de Madalena é tão poderosa. Ela fala da ascensão da alma, de deixar para trás as correntes que a prendem. Ao longo do caminho, a alma precisa confrontar poderes que se levantam para desafiá-la. Esses poderes perguntam: para onde você vai?
você nos pertence, você está presa. Mas a alma, fortalecida pelo conhecimento, responde com uma verdade que não pode ser silenciada. Eu nunca estive presa, sou livre. Os ensinamentos de Madalena não se baseavam em fé cega. Tratavam de conhecimento direto, de despertar interior, da lembrança do que você já é e sempre foi. Não é de admirar que os discípulos homens tenham resistido a ela. No Evangelho, o próprio Pedro a questiona. Será que ele realmente falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos nos voltar para ela e ouvi-la? Sua pergunta transborda suspeita e até mesmo ciúme. Mas Levi a defende. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente ele a conhecia completamente e a amava mais do que a nós. Aqui reside o cerne do conflito. Madalena representava um caminho de empoderamento, um caminho que transcendia a hierarquia, um caminho que quebrava o monopólio da autoridade. E a história nos mostra o que acontece com aqueles que desafiam instituições construídas visando o controle. São silenciados, reescritos, diminuídos. Mas se você ouvir com atenção, ainda poderá ouvir a voz dela. Uma voz que lembra que o reino não é um lugar para onde você vai, é algo para o que você desperta. O papel oculto de Madalena não se resumia a ensinamentos. Tratava-se da encarnação, de viver como um contraponto a uma visão espiritual fragmentada. E essa era a verdade que eles mais temiam, a verdade que jamais quiseram que você compreendesse. Maria Madalena era mais do que uma discípula. Ela era um símbolo, a personificação viva de algo que o mundo sempre teve dificuldade em aceitar, o princípio do sagrado feminino. A igreja primitiva elevou Pedro à condição de rocha da autoridade, o alicerce do poder externo. Seu caminho era o da estrutura, da obediência, da hierarquia. Mas Madalena personificava outro caminho, o do conhecimento interior, da intimidade com o divino. Essas duas forças nunca deveriam ser inimigas, deveriam se equilibrar, o masculino e o feminino, o exterior e o interior, a lei e a sabedoria. Mas o que acontece quando se silencia um lado da equação? Perde-se a harmonia, cria-se desequilíbrio, e esse desequilíbrio moldou todo o curso da religião ocidental. O Evangelho de Filipe alude ao papel de Madalena. A intimidade de Madalena com Jesus era evidente em sua profunda conexão com ele. Ela é chamada de sua companheira, um termo que no idioma original sugere parceria, aqueles que compartilham mistérios. Não se trata apenas de intimidade do coração, mas da intimidade da alma. Madalena não estava simplesmente aprendendo com Jesus. Ela era um reflexo de seus ensinamentos e um receptáculo da mesma verdade. Algumas tradições gnósticas chegam a mencionar uma câmara nupcial, um rito sagrado que simboliza a união das energias masculina e feminina, conduzindo à iluminação espiritual. Para os não iniciados, isso era interpretado como escândalo, mas para os gnósticos representava Cristo e Madalena corporificando o equilíbrio divino, o Cristo Sofia, sabedoria e luz em sagrada união. Não um detalhe romântico, mas uma verdade cósmica. Somente quando o masculino e o feminino se unem é que a humanidade pode alcançar a completude. E a linhagem de Madalena não começou com Jesus. Suas vestes vermelhas, seu vaso de alabastro, sua presença como sacerdotisa a conectam a uma corrente de sabedoria muito mais antiga. Ela evoca as sacerdotisas do útero de Inanna, na Suméria, e de Ísis, no Egito. A cor vermelha simboliza a força vital, a criação e os mistérios do útero. O vaso de alabastro associado a ela, assim como os vasos sagrados das linhagens de sacerdotisas que a precederam, era um símbolo de iniciação e transformação, assim como seu número sagrado, o 13, a assinalava como portadora de sabedoria oculta e da presença viva do divino feminino. Madalena é lembrada há muito tempo nas tradições místicas como a sacerdotisa da rosa, uma mensageira de ensinamentos onde corpo e espírito, sexualidade e santidade não estão em conflito, mas em união.
Porém, para as autoridades posteriores, isso era perigoso. Uma mulher como sua igual na espiritualidade, uma mulher como reveladora de mistérios ocultos, uma mulher que carregava ecos das tradições da deusa para o coração do cristianismo. Isso minava o sistema deles. Então, reescreveram sua história. E lentamente, a Madalena da sabedoria transformou-se na Madalena do arrependimento. Sua própria identidade foi invertida. De mestra da libertação, ela passou a símbolo do pecado, de primeira testemunha da ressurreição para uma narrativa de advertência. Isso não foi por acaso. Foi teologia como política. Foi a história reescrita por aqueles que venceram a batalha pelo poder. Mas sua presença oculta jamais desapareceu por completo. Em círculos esotéricos, em tradições místicas, Maria Madalena continuou a ressurgir como um símbolo de sabedoria, como a noiva perdida, como aquela que carregava o que a igreja apagou. Alguns até diziam que ela era a face feminina do próprio Cristo, a parte de sua divindade que não poderia existir sem ela, pois, na crença antiga, nenhum Deus ou Salvador seria completo sem sua contraparte, sem aquela que refletia e equilibrava sua luz. Filosoficamente, Madalena incorpora o caminho da experiência direta. Ela nos lembra que o divino não é algo externo para ser venerado à distância. É algo que devemos experimentar em nosso próprio ser. Assim como ela, você também precisa confrontar as vozes que lhe dizem: quem é você para reivindicar tal autoridade? Quem é você para falar do divino? A história dela é a sua história. A luta entre submissão e autenticidade, entre autoridade externa e verdade interior, entre esquecer ou lembrar quem você é. Mas a tentativa de deletar Madalena nunca foi totalmente alcançada porque ela representa algo arquetípico, algo eterno. E arquétipos não podem ser apagados, podem apenas ser enterrados até o momento em que você se lembra. Então, como você absorve esses ensinamentos ocultos, esses fragmentos da voz de Madalena e os traz para a sua própria vida? A verdade é que a mensagem dela nunca foi sobre memorizar doutrinas ou escrituras. Era sobre transformação através da consciência, através da lembrança e da incorporação da luz de Cristo. A visão de Maria Madalena sobre a ascensão da alma não era simplesmente um conto místico, era um mapa. Cada obstáculo que a alma enfrentava representava algo que você enfrenta todos os dias: as vozes do medo, da dúvida, do desejo e do controle. Essas vozes dizem: você me pertence, você está presa, você não pode se libertar. Mas a sabedoria de Madalena oferece uma resposta diferente, uma silenciosa rebeldia, uma lembrança que sussurra: eu nunca estive presa, eu sou livre. Quantas vezes na sua vida você se sentiu acorrentado por expectativas, silenciado pelo medo ou sobrecarregado por histórias que não eram verdadeiramente suas? E como seria olhar essas forças nos olhos e dizer: eu nunca estive preso? Madalena também nos lembra que a liberdade exige clareza, especialmente quando se trata de criar. Ela ensinou que a alma veste o ego como uma roupa e que o ego não consegue ver a alma. É por isso que tantas manifestações falham. Muitas vezes tentamos manifestar a partir da cobiça, da fome do ego por mais dinheiro, status e mais coisas. Mas a cobiça só alimenta o ego, não a alma. O caminho de Madalena pede que você liberte essas cobiças para deixar o ego afrouxar seu domínio, para que o que se manifestar através de você esteja alinhado com o propósito da sua alma, não com suas distrações. E como você sabe quando está alinhado? Madalena nos dá a chave. Veja Deus com os olhos do seu coração, não com a mente que duvida, não com os olhos que enganam, mas com o coração que enxerga além de toda ilusão. Seu coração possui a visão da alma. Quando você olha através desse olho, começa a perceber o bem que vive diretamente dentro de você. Então, esta noite, antes de dormir, pergunte-se: onde ainda estou preso? Que desejos se disfarçam de verdade? E posso começar a enxergar através do olho do meu coração? Esta é a reflexão de Madalena para você, não como uma lista de verificação ou uma prática rígida, mas uma pergunta viva.
você escolherá se lembrar? Porque a sabedoria de Madalena não é apenas história, é um espelho. Um espelho que revela que o caminho dela é o seu caminho, que a libertação dela é a sua libertação. Maria Madalena nunca deveria ter sido esquecida. Ela nunca deveria ter sido reduzida a um único rótulo, uma única história, uma única sombra de seu verdadeiro eu. Ela foi uma professora, uma visionária, uma portadora de sabedoria que não apenas ameaçou os poderes de sua época, mas também os poderes de hoje. Porque sua mensagem é perigosa para todos que lucram com o seu esquecimento. Seus ensinamentos ocultos lembram que a verdade não pertence a instituições, que a centelha divina não espera apenas em templos ou livros, espera em você. Porque quando você finalmente entende, você nunca está preso, ninguém pode controlá-lo. Você também percebe por que sua voz foi silenciada por tanto tempo. Apesar de todos os esforços para silenciá-la, a sabedoria de Madalena ainda ressoa através dos séculos. Sua voz perdurou em fragmentos, em sussurros, nas correntes ocultas da memória. Mas a verdadeira jornada não é sobre ela, é sobre você. Os ensinamentos dela podem ter sido apagados, mas sua verdade permanece nas perguntas de buscadores como você. E essas perguntas são sementes de liberdade, sementes de lembrança. A mensagem de Madalena nunca foi sobre medo ou controle, mas sim sobre enxergar através da ilusão. E além dessa ilusão reside a verdade. É você quem possui o poder que ela detinha. O silêncio já durou tempo suficiente. Agora é a sua vez de se lembrar e reivindicar o seu poder. E à medida que a voz de Madalena ressoar em você, jamais se esqueça que a verdade não pode ser apagada.